abre a sua Bíblia aí. Consegui falar Bíblia e não Bíblia. Já comecei a manifestar minha fé, irmão. Treinei meia hora ali em cima antes de descer. Mateus 28. A gente vai ler do versículo 18 em diante, põe na NVT. Para o pessoal acompanhar comigo. Irmão, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, tá? Com licença. Nunca lembrei de tomar água quando eu estava ministrando. Estou manifestando minha fé. Estou controlado. A palavra fala assim, ó. Mateus 28, 18. Irmão, eu estou brincando porque eu estou nervoso, tá? Vamos lá. Mateus 28, versículo 18 diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem, gravem essa palavra, ensinem. Quem anota, anota aí. Ensinem, vai ser das bases dessa ministração. Esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Para começar, irmãos, antes de eu entrar naquilo que Deus ministrou aquele dia no meu coração, eu quero que vocês tomem posse desse início aqui, ó. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada. A palavra está sendo ministrada nesse momento. E quem crê que Jesus é a palavra? Jesus está se aproximando de cada um de vocês nessa noite. Já entenderam, né? Jesus está se aproximando de cada um de nós nessa noite. Você consegue sentir a presença dele já? Ele está se aproximando de você nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a pensar naquela sua dificuldade. Naquele momento difícil que você passou nessa semana. Naquilo que tem te tirado a paz. E escute as palavras de Jesus para você nessa noite. Toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Isso que está tirando sua paz, isso que está tirando você do seu centro, está debaixo da autoridade de Jesus. Tudo bem, Gu, está debaixo da autoridade de Jesus, mas e aí? Como que eu faço para ativar minha fé e essa autoridade de Jesus ter realmente efetividade na minha vida? A palavra segue e fala que Jesus instrui os seus discípulos a fazer o quê? Ensinar. Não só ensinar, ensinar o quê? E isso veio à tona ontem também durante o nosso curso de homens. Ensiná-los a obedecer todos os mandamentos que eu dei a vocês. Você quer que a autoridade que Jesus exerce esteja efetiva na sua vida? Comece a obedecer tudo aquilo que Jesus manda você fazer através da palavra dele. Quantas vezes a gente recebe a palavra, saímos pela porta e, como o pastor nos instruiu a orar sobre, deixamos as aves levar. Ou os problemas do nosso dia, que são os espinhos, começam a sucumbir àquela palavra. Irmão, ontem a gente aprendeu uma coisa pontual no curso. Na minha concepção, para mim foi pontual. E era o tema, era o título do nosso capítulo de estudo. Ordem ou sugestão? Quando Deus, através da vida de um pregador aqui, te dá uma direção, você tem que acatar aquilo como uma ordem que deve ser efetuada. Não como uma sugestão que você pode ou não fazer. É aí onde eu e você deixamos de ter Jesus atuante no nosso dia a dia. Recebemos uma palavra, em vez de acatar ela como algo que é ordenado. Vou te dar um exemplo, no seu trabalho, seu chefe te pede para fazer alguma coisa. Você vai acatar aquilo como uma ordem ou como uma sugestão?
E por que quando Deus fala a gente acata como sugestão? Eu posso ou não fazer? Se eu perguntar qual foi a última ordem que seu chefe te deu, você lembra? Que o seu chefe te deu. Todos aqui vão lembrar. Aqueles que têm chefe, claro. Agora se eu perguntar qual que foi a última ordem que Jesus te deu, quantos vão se lembrar? Nós tratamos com mais importância aquilo que homens falam do que aquilo que Jesus tem falado a nosso respeito. Misericórdia por isso, irmãos. Quantas vezes o pastor me chamou para uma conversa particular, me deu uma direção e 10 minutos depois eu já estava totalmente fora porque diversas situações tiraram aquilo do meu coração. Misericórdia por isso, irmãos. Uma forma da gente encarar isso que Deus nos ministra, quarta, domingo, na nossa leitura bíblica, porque eu creio que todos nós, quem não está conseguindo seguir, está se esforçando para seguir. Eu creio nisso, a leitura bíblica. A leitura bíblica. Porque o pastor é uma pessoa que nos atiça a fazer isso, né? Ele nos atiça a ler mais a Bíblia, ele nos encoraja a fazer isso. Irmão, imagina se o pastor não fosse uma pessoa assim. Quantos de nós nem um capítulo da Bíblia ia ler por dia? Mais uma vez, misericórdia, irmãos. Mas a partir do momento que a gente encara uma direção vinda do altar, não como uma sugestão, mas como uma, anota aí, missão. Eu tenho que fazer isso. Foi me dada uma missão. Como um membro atuante do corpo de Cristo, eu devo fazer para que o corpo não pare, para que o corpo continue. Você já parou para pensar que quando você e eu deixamos de fazer algo que Deus nos direcionou a fazer, uma parte do corpo não está atuando? Eu e você temos sido parte atuante do corpo de Cristo? Um exemplo, quem lembra que o pastor pediu para trazer um papel domingo aqui com... Alguém lembra o que tinha que estar preenchido? O quê? Projetos parados. Eu vou fazer uma ligação com o começo da mensagem aqui. A palavra diz que foi me dada toda a autoridade. Você tem projetos parados, mas você não teve nem a capacidade de acatar uma direção, de acatar uma ordem, de colocar seus projetos parados num papel. E depois eu e você ainda quer reclamar que Deus não está atuando na minha e na sua causa. Como que a gente tem essa cara de pau de chegar diante de Deus e falar, e aí Deus? Aí ele vai falar, não, eu usei o menino lá no altar, eu usei o pastor, eu usei o Gustavo, eu usei sua esposa durante a semana e falar assim, amor, você já fez seu papel? Ah não, depois eu faço. No dia o pastor comentou que ia recolher, irmão, tem um monte de papel e caneta lá no fundo. Era 5 minutos para botar no papel. Eu creio que todo mundo aqui sabe um projeto que foi parado na vida e que poderia ser colocado no papel. Aí a nossa vida para, uma parte do membro, um membro do corpo para de avançar e a gente ainda indaga, por que a minha fé não foi ativada? Fala assim, para ter a minha fé ativada. Repita comigo, para ter a minha fé ativada. Não pode ser sugestão. Tem que ser missão. Toda palavra que eu recebo do altar. Amém? Eu quero ler com vocês também o texto que está lá em Mateus capítulo 4. E agora, irmãos, eu vou começar a pontuar para vocês como Jesus ativa algumas coisas em nossas vidas. E nessa noite Ele vai ativar na minha e na sua também, amém?
Eu vou ler do versículo 18 em diante. Opa, equilíbrio. Vamos lá. Versículo 18 diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Para quê? Outra coisa que Deus ministrou ao meu coração, que nessa noite seriam ativados aqui na igreja, seriam, anota aí, propósito. Propósito. Um grande problema da igreja hoje é que muitos de nós andamos por aí perdidos, sem propósito. Eu lembro de quando eu era líder de jovem, o Lê deve lembrar que ele me acompanhava nessa jornada. Um dia a gente fez um culto baseado nisso, tentando incentivar os jovens a entender que eles tinham que começar a fazer planos para o futuro, começar a se ativar no mercado de trabalho, entender que eles não podiam viver para sempre debaixo da saia da mãe e do pai. E naquela ministração a gente perguntou qual era o sonho. Lembra, Lê, desse culto? A gente perguntou para os jovens: qual é o seu sonho? E uma das jovens respondeu para a gente com um ar de risada, com um ar de brincadeira, que o sonho dela era de doce de leite. Na hora todo mundo riu. Mas onde está essa jovem hoje? Hoje ela está afastada. Você sabe de que eu estou falando? Hoje ela está afastada. Quando a gente encara a nossa vida sem um propósito definido, é aquele negócio, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Onde eu encostar, tá tranquilo. E outra coisa que Jesus veio realinhar nessa noite aqui, ativar na gente, é realinhar a nossa visão. Anota aí. Muitas vezes a gente está no local certo, a gente está fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Lê lá comigo. Sigam-me e eu farei de vocês. Eles eram pescadores, mas eles pescavam peixe. Será que nós, nessa noite, podemos nos analisar? Todos estão aqui dentro da igreja. Deus nos chamou essa noite para realinhar nossa visão também. Você está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo dentro da igreja? Jesus não chamou você para preencher uma cadeira. Quando eu estou aqui, eu não estou aqui para preencher mais uma cadeira. Eu tenho que ser atuante nesse corpo. Eu tenho que exercer a minha função dentro desse corpo. Agora, quando eu me acomodo com a cadeira em que eu estou sentado, essa cadeira se torna uma prisão para mim. Ela não se torna um local onde eu venho buscar, onde eu venho ser instruído, onde eu venho me encher para me esvaziar lá fora, para me servir junto com meus irmãos, dentro da comunhão do corpo. Não, ela se torna só uma cadeira. Ela te serve para alguma coisa e você está servindo para quê? Dentro desse corpo. É para nós nos analisarmos, tá, irmão? Eu não estou julgando ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Jesus tem vindo aqui, domingo, quarta, agora no começo você teve ciência disso, sim ou não? De que Jesus se aproximou de você. Para quê? Para te servir, para dizer: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. O final do Mateus 28 fala que Ele estará com vocês até o fim dos dias. Eu estou aqui por você. E você está aqui por quem? Quem aqui pode declarar: Jesus, eu estou aqui por você? Mas não fale da boca para fora. Comece a declarar isso dentro do seu coração. Jesus, eu estou aqui por você. O que o Senhor precisa que eu faça? Jesus, eu estou aqui por você. Onde eu posso ser útil?
Jesus, eu estou aqui por você, me aponta a direção. Eu quero fazer, eu quero servir, eu quero atuar. Eu não aceito mais ser só mais uma cadeira preenchida dentro da igreja. Repita isso comigo, eu não aceito ser só mais uma cadeira preenchida dentro da igreja. Deus quer nos ativar em fé, é disso que se trata esse mês. Deus quer ativar eu e você em fé, mas nós precisamos nos posicionar. Deus está alinhando o nosso propósito. Deus tem um propósito para mim e para você, e o principal dele é ganhar almas. Eu não sei como é o propósito. Ganhar alma, irmão. Ganhar alma. Da mesma forma que eu e você foi alcançado, nós precisamos alcançar alguém. Senão a gente se torna terra fértil. Terra fértil? Não, né? A gente se torna terra estéril. Terra fértil é aquele que está produzindo. Aí você está do lado do irmão que produz e você fala, ei, está produzindo. O irmão produz 5, 6, 7. Quem é esse irmão que vai produzir 9 almas? 12, 15, 16, 17. O pastor pede 2, eu trago 4. E eu estou só dando tapinha nas costas do meu irmão, falando, é isso, vamos lá. Aí na hora que vai fazer a conta, 37 Responda seu número aí na sua cabeça. Eu sei o meu. Eu estou falando que eu estou me cobrando também, tá, irmão? Eu estou me cobrando também. Tem irmão que cada semana aparece com uma pessoa diferente aqui. E a gente? Irmãos, vocês estão participando do lançamento do meu livro, que eu escrevi 7 páginas. Vou escrever mais umas 3, mas não deu tempo. Irmão, vamos comigo para Marcos 10. Versículo 45. É isso. Quem aqui se diz discípulo de Jesus? Quem aqui se considera cristão, pequeno Cristo? Olha o que Jesus fala. Vocês já leram, né? Apressados. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra de condenação pra gente às vezes, né? Às vezes a gente reclama que o irmão não olha pra gente, às vezes a gente reclama que aquilo tá mal feito, que aqui podia estar melhor, que a bateria não tá saindo bem ainda no aquário. Irmão, vai fazer um curso para ajudar a bateria a sair no aquário, vai ajudar a pintar a parede, nos ajuda no que precisa ser feito. Vamos ser ativados. Vamos ser ativados. Aí você fala pra mim assim, mas Gu, o que tem a ver eu passar uma vassoura no chão, eu limpar um banheiro, o que tem a ver eu ajudar no final do culto na cantina? Você vai ser o irmão que quando a pessoa que veio pela primeira vez sair do culto, ela vai falar assim, nossa, a igreja era limpa, né? O banheiro era cheiroso. Caramba, na hora que eu fui comprar um negócio na cantina, a irmã me deu um sorriso. E eu gostei daquele lugar. Tem alguma coisa diferente lá. A gente pode ser essa pessoa que vai fazer a diferença para alguém que está chegando pela primeira vez? Alguém lembra disso que eu falei num outro culto que eu ministrei? A pessoa mais importante da igreja é a pessoa que está entrando pelaquela porta pela primeira vez. A partir do momento que você já foi recebido, seja bem-vindo à família de Cristo. No culto seguinte você já tem que começar a se coçar. E aí, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Você vai falar, calma irmão, calma. Vamos ali, ó. Vai varrer o banheiro ali, ajuda o lixo do banheiro para nós. Quem está no online já não vem mais, né? Tem que juntar o lixo do banheiro. Ô irmão, faz um favor para mim, enche ali o negócio de copo tá vazio, põe copo lá pra gente, para quem chegar a beber água. É coisa pequena, gente. A gente despreza as coisas pequenas.
A gente acha que servir é só estar aqui em cima, é só estar tocando, é só estar em pé de obreiro. Tem tanta coisa para ser feita. A pastora falou que me proibiu de eu falar para alguém que não tem nada para ser feito aqui dentro. Se eu chegar para você algum dia e você me perguntar, Gu, o que eu posso fazer? Eu falo, não, já tá tudo feito. Corre para a pastora e fala, ó, desobedeceu. Irmãos, quem está entendendo o que Deus quer fazer com a gente nessa noite? Ele está querendo nos ativar. Nós precisamos entender que nós não podemos ser só mais uma cadeira preenchida na igreja. Diga comigo, servir me torna mais parecido com Cristo. Alguém aqui se interessa por isso? Alguém aqui se interessa em ser mais parecido com Cristo? É isso, irmão. Vamos para João 13. Tô inspirado no hino aqui. Vou ler 35 versículos. A gente já está indo para a parte final da mensagem. Minhas mensagens são rápidas, gente. Até falhou meu microfone. Tem 7 páginas só, calma aí. Quem está com sono fala misericórdia. Eu já falei, né? João 13. É isso? 34, Kaique. Já estão lendo, né? Vamos lá. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. É isso mesmo? Tá bom, vamos pelo telão. Perdão, gente. É que esse daqui estava aqui, eu não abri, perdão. Vamos lá. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem um aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar um aos outros. Fecha os olhos mais uma vez. Não durma, só fecha os olhos. Traga à memória nessa semana pessoas que passaram por você, que precisavam receber amor e por causa da sua correria, por causa de algo que você tinha que fazer, por causa do seu estresse, em vez de você amar essa pessoa, você passou batido, deu uma resposta atravessada, deixou de demonstrar esse amor que Jesus falou para eu e você temos para essa pessoa. Se possível, guarde essa pessoa e ore por ela a semana inteira, irmão. Ore por ela a semana inteira e peça perdão a Deus por não ter expressado aquilo que a palavra dele disse, que é um novo mandamento dado diretamente por Jesus Cristo para mim e para você. Nós acabamos de declarar que nós queremos nos tornar mais parecido com Cristo. E para que isso aconteça, nós temos que amar mais as pessoas. E amar mais as pessoas nem sempre, nós aprendemos isso ontem também, é só concordar com ela. Discorde, corrija, exorte, mas tudo isso em amor. Se for preciso, tire um tempo, pense no que falar. Não chega de uma vez e passa por cima que nem um trem desgovernado. Isso não é tratar em amor. Muitas vezes o pastor me corrigiu e na hora dói, irmão. A gente teve que preencher isso numa das lições que a gente fez. Qual é o sentimento de quando você foi exortado? Eu acho que é o negócio aqui, desculpa, gente. Quando você foi exortado em amor e quando você foi exortado sem amor. E qual foi o resultado? O que isso trouxe? Qual que é a diferença de um para o outro? A vez que eu exortei uma pessoa sem amor, eu fiquei 4 meses sem falar com ela, porque ela não queria falar comigo. E a vez que eu exortei a pessoa em amor, deu 5 minutos e ela me ligou. Aconteceu uma situação, a pessoa mentiu pra mim,
eu mandei mensagem para ela, não confrontando, falando assim: poxa, por que você mentiu? O que você pensou que eu ia fazer com você se você me falasse a verdade? Eu sei que você fez isso nesse dia que você falou para mim que não fez. Deu 5 minutos, a pessoa me ligou e falou assim: mano, perdão, eu nem sei porque eu falei aquilo. Falei: velho, faz um favor para mim. Não importa o tamanho da tragédia que você fez, me fala a verdade. Porque senão, primeiro, você não vai ter alguém intercedendo, orando por você, te acompanhando. Segundo, você está abrindo uma brecha para Satanás deitar e rolar na sua vida. A partir do momento que você começa a trabalhar, a tratar as coisas em mentira, você está começando a abrir uma porta, uma brecha para que Satanás comece a agir na sua vida. Quando a gente age dessa forma, é o que a gente faz. Agora, quando alguém chega em você, em amor, uma autoridade espiritual, tá, gente? Eu estou falando aqui. E fala assim: me conta aí como foi sua semana. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo, escancare seu coração. Eu e a Cibele teve uma das sensações mais libertadoras da nossa vida nesse congresso que a gente foi agora em Ipatinga. E a gente foi tratado em amor, através da palavra. Procure sua liderança. Tem alguma coisa na sua vida te prendendo? Tem algum pecado na sua vida que sempre que você tenta avançar, sempre que você tenta ativar sua fé, aquilo te puxa para baixo? Eu vou te instruir uma coisa nessa noite. Procura a Cida, nossa líder da intercessão. Uma pessoa que com certeza vai levar o seu problema, problema não, né? O seu pecado em oração, para o joelho e não para os outros. Procure o Zé Paulo, o pastor, a pastora, e abre, tira isso de dentro de você, tira esse limitador. Deus quer ativar aí você, e a gente está se limitando por causa de coisa que já foi, acabou. Satanás fica usando isso como acusação contra mim, contra você, e Deus querendo elevar o nosso nível. Zé, quando a gente confessa, o que acontece? A palavra fala que, você lembra, Lê? Quando confessamos, somos curados. Quando você confessa seu pecado para alguém, aquilo que estava em você como uma chaga é curado no mesmo instante. E Deus te capacita a ir além. Aquela ferida está te impedindo de caminhar, irmão. Isso não estava no meu esboço. Tem feridas na sua vida impedindo a gente de caminhar, de alcançar novos níveis, de servir, de ser ativado. E você pergunta para Deus por quê? E vem à minha cabeça aqui aquele texto que fala em Oséias que a gente perece por falta, não por não ter, mas por falta de conhecimento. Irmão, quantas vezes eu e você já se perguntou por que de alguma coisa não ir para frente? E Deus já falou através da palavra dele. Muitas vezes a gente não sabia ou não deu atenção para quando ela foi ministrada. E lembra do que eu falei lá no começo: a partir do momento que Jesus fala e nós acatamos como missão e não como sugestão, a autoridade dele começa a entrar em ação na minha e na sua vida. Eu não vou falar mais porque eu não sei nem porque eu falei isso. Vamos embora. Eu quero me aproximar aqui do fim. Abre aí comigo Mateus 5, 1 e 2. É algo que o pastor sempre ministrou, e às vezes eu já indaguei essa palavra. Eu estou sendo totalmente transparente com vocês. Eu já indaguei isso daí por achar que... Vou explicar já para vocês, vamos lá. Vou do telão. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. Passa para o 2. E ele começou a... Irmão, nós estamos se assentando com quem?
Vou falar porque o pastor falava, cara, a nossa autoridade, o Zé Paulo está aqui sentado na frente. O Zé Paulo convida eu e você para tomar um café. O Zé Paulo convida eu e você para tomar uma água. O Zé Paulo está parado ali no fundo, todo mundo foi embora e o Zé está ali encostado, fazendo uma anotação. Encosta que dali vai sair alguma coisa boa para você. Esses dias o pastor teve um problema no carro. Aí ele falou assim para a Silmara, me encontra aqui que precisa da doblô para levar o Israelzinho e tal. Aí foi o bando inteiro para lá. Entrou todo mundo dentro da doblô e foi para lá. Tava o Jonathan lá de Ipatinga, eu, a Cibele, a Júlia, a Silmara e o Inho. Aí chegou lá, todo mundo voltou com a pastora e com o Israel para levar eles para a escola. Para a escola não, né? O Israel ficou aqui. A pastora foi resolver alguma coisa. E eu fiquei com o pastor. Porque Deus tinha acabado de ministrar isso ao meu coração. Eu falei assim, não pastor, vou ficar aqui esperando o guicho com o senhor. Ah, mas você não tem nada para fazer? Eu falei, eu tenho, mas espera. Eu só saí de lá quando o pastor falou assim, Gu, eu vou para casa resolver algumas coisas e você pode fazer o que você tem para fazer. Mas naquele momento, irmão, eu vou falar para você, a suspeita era que tinha dado problema na bomba da gasolina. Nem sei se foi isso que aconteceu, mas a suspeita era essa, que tinha queimado a bomba da gasolina. E alguns dias antes o pastor falou assim para mim, eu vou abastecer um pouco mais o carro, que o carro andar na reserva pode queimar a bomba da gasolina. Aí o pastor falou assim, eu acho que foi a bomba da gasolina que queimou. Eu falei, ei pastor, isso aí dá uma ministração, hein? Andar na reserva. Já pegou? Acostumar a andar na reserva pode dar ruim, hein? Quem só anda na conta, irmão. Você entendeu o que é se aproximar de quem tem algo a oferecer? Jesus está lá, sentou, subiu e sentou. O que os discípulos fez? Vou atrás. Quem aqui já ouviu que você é o resumo das 5 pessoas com quem você mais convive? E aqui estava a minha indagação fatal contra esse ensinamento. Mas e quem vai alcançar as pessoas que não sabem de nada? Eu vou me aproximar de quem tem algo a me oferecer, aquelas que não têm, quem vai alcançar? Irmão, enquanto eu estou procurando quem tem algo para me oferecer, aquela pessoa está me procurando, porque eu tenho algo a oferecer agora. Irmão, se aproxima de Deus, se entrega para Deus, se afunda em Deus, seja ativado em fé, e a pessoa vai começar a ter desejo de ficar perto de você. Essa pessoa tem algo diferente para me oferecer. Eu estou vendo algo diferente na vida dela. Se aproxima de quem tem mais de Deus. Deixa a fé dessa... Eu coloquei isso lá no nosso preenchimento. Não pode falar não, mas eu vou falar. Eu não estou falando da vida dos outros, estou falando do meu trabalho, da minha lição, certo? Nossa oração é para não falar nada dos outros. A gente faz uma oração lá para a gente não revelar nada do que o pessoal fala lá, mas eu coloquei: quem quer viver a alegria de ser ativado em fé tem que passar pelo, qual que era a palavra? Pelo sofrimento de andar com quem já foi ativado em fé. Por que a gente coloca sofrimento? Porque você está vendo a pessoa anos-luz à frente de você. Mas cada coisinha que ela dá, cada pérola que ela solta, aquilo vai te ativando, aquilo vai te melhorando, aquilo vai te preparando para aquilo que está por vir. Davi não foi ungido a rei e reinou no dia seguinte. Ele teve um tempo de preparo diante da presença de Deus. Se aproxime daqueles que têm algo a te oferecer, de quem já tem a fé ativada. Cole naquelas pessoas que já estão voando. Irmão, quer uma dica? Está com problema na vida financeira? Encosta no Lê, no Zé, no Tiago. Começa a olhar como eles tratam a empresa deles. Eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo ainda. Por isso que eu não falei de mim. Eu estou aprendendo, porque eu quero ser um dia uma referência dentro disso. Quando tem oportunidade, tem Jeová Jiré. Chato. Vai lá, escuta e vai ver o que os caras fazem. O cara que está lá ministrando dá 10 vezes mais do que você deu. E você está vendo o cara prosperar aí, você vai falar o quê? É princípio em cima de princípio, e você pratica e o princípio se cumpre na sua vida, e a coisa vai indo. Se aproxima de quem já tem a fé ativada.
Quem quer ser ativado em fé? Aí você fala para mim, não, eu já sou. Não, mas eu preciso melhorar ainda. Você quer ver uma comparação hedionda? A minha pregação é a pregação do pastor. Eu estou aprendendo. Um dia eu quero chegar naquele nível. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me aproximar dele. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, eu tinha um problema a ser resolvido. E eu via muita gente reclamar. Nossa, a agenda do pastor é cheia. É difícil de falar com o pastor. O que eu fiz? Eu me aproximei dele. Eu fui buscar. Eu não fiquei esperando assim... Ele me liga, pegar o telefone e falar assim, ó, Gustavo, eu acho que você quer falar comigo. Tô sentindo de Deus. Não sei não. Eu insisti até o dia que ele me atendeu. E quando ele me atendeu, eu fiquei feliz, fiquei ali por perto. Aí daqui a pouco eu tava vendo que faltou o menino do telão. Eu falei, não, isso aí eu sei fazer. E tinha coisa que eu não sabia, eu aprendi. Fui procurar, me especializei, o negócio começou a andar. Aí daqui a pouco eu fui no culto de jovem, desconfigurei toda a mesa de som da igreja. Apertei um botão reset. Puf, apaguei tudo. Aí no dia seguinte de manhã não fui pro culto. Só fui no culto da noite. Daqui a pouco chega meu irmão bravo. O que você fez na mesa? A mesa não tá pegando, o Júlio tá lá bravo. Falando que não dá pra... Que os meninos aqui ficam mexendo, qualquer um mexe na mesa. Eu cheguei lá com a minha cara de pau. Eu falei, ô Júlio, eu quero aprender a mexer na mesa. Porque quando tiver um negócio aí, eu quero aprender a ligar. Inclusive fui eu que apertei o botão. Ele, mano, não faz isso, mano, me liga. Naquele dia eu peguei o telefone do Júlio. Semana passada tava o Júlio aqui passando bateria com a gente, ajudando a instalar coisa aqui do aquário. Porque o Júlio era alguém que sabia mais do que eu me aproximei dele. O que eu sei não se compara ao que o Júlio sabe, mas cada vez que ele vem aqui eu vou aprendendo mais. Eu tinha uma oportunidade dentro de uma empresa que eu estou trabalhando, onde eles precisavam de um técnico de som. Quem que eu levei? O Júlio. E onde eu fiquei? Lá do lado dele. Ele arrumando as coisas, eu lá do lado, vendo o que ele estava fazendo. Perdi o quê? Nada, ganhei um monte. Ele não me pagou uma coxinha por ter conseguido o trampo para ele. Mas o que eu aprendi ali naquele momento. Tá entendendo, irmão? A gente se aproxima com a intenção errada. Você vai se aproximar do Thiago pensando assim, nossa, vou me aproximar do Zé, do Lê, do Thiago, é o empresarião da igreja. O Lê, vou me aproximar deles porque ali o balaio vai transbordar, vai cair em mim. Mas não é esse transbordar. Ele não vai começar a fazer aviãozinho Silvio Santos. Oi, ele quer dinheiro. Não é isso. Você vai ver uma atitude dele mediante um problema que surge na empresa, que é a mesma coisa que você está enfrentando, você fala, nossa, isso é diferente do que eu estou fazendo. Às vezes isso gira uma chave e você começa a prosperar. Estou falando da vida financeira aqui, mas tem tantas áreas. Eu quero aprender a orar. O pastor deu uma deixa aqui no domingo. Ele falou, irmão, você quer orar aqui, que nem eu oro? Começa a orar a palavra. Quem lembra disso? E eu desci a escada assim, meu Deus, qual parte da palavra que eu vou orar? E agora? O que eu faço? O que eu fiz? O pastor já deu a ordem mesmo pra gente orar, pra não roubar a semente, é nela que eu vou. Já vou começar o momento da palavra, repreendendo Satanás. Ele não tem autoridade de tirar nada do que foi ministrado hoje dentro do seu coração. A palavra tem poder, não eu. Irmão, se eu ficar falando aqui eu vou encher linguiça. Então que nessa noite a gente possa guardar isso. Deus está alinhando nossa visão, nosso propósito. Ele quer que nós sejamos ativados em fé. Ele não quer mais uma cadeira preenchida, Ele quer mais alguém servindo no reino dEle. Não seja um membro inativo do corpo. Em nome de Jesus, é isso que eu tenho que ministrar.